Então vamos lá, mais uma vez, oi para todo mundo. Vamos conversar um pouquinho nesse nosso último encontro da semana, né? Temos essa semana, semana que vem ainda, e a outra, né? Antes de começarem as provas que serão a partir do feriado. Mas vamos lá. Nós estamos nesse momento discutindo os atos que são praticados no processo. Esse é o ponto da nossa revisão desde o início do nosso semestre. E agora nós chegamos ao ponto dos atos do juiz. Vamos conversar um pouquinho sobre os atos que podem ser praticados pelos magistrados. A primeira coisa e o primeiro esclarecimento que acho relevante destacar aos senhores é a ideia de que, apesar da doutrina reiteradamente utilizar o termo atos do juiz, na verdade, nós estamos falando de atos dos magistrados. Por que quando eu falo atos do juiz, na verdade, eu estou me referindo a atos dos magistrados? Porque nós não podemos nos esquecer, e não é à toa que eu coloquei para você esse organograma do Poder Judiciário, que falar em juiz é falar do magistrado de primeiro grau. E se eu vou analisar, quero analisar, desejo analisar, pretendo, né, verificar os atos que são praticados em uma demanda judicial, em um processo, eu não posso limitar essa análise ao primeiro grau de jurisdição. Não é mesmo? Então, essa disciplina, esse conteúdo chamado Atos do Juiz, é importante que você entenda que nós estamos nos referindo aos atos dos magistrados, porque nós vamos relembrar aqui práticas, condutas que podem ser realizadas não só pelo juiz de primeiro grau, mas pelo desembargador, também pelo ministro, né? E para relembrarmos aqui algumas nomenclaturas, vamos dar uma olhada nesse quadro montado aqui, colocado para vocês. Então, se você observar, ele é um quadro dividido em algumas cores, né? E é com um propósito específico essa divisão entre as cores. Então, nós temos aqui em um lilás, imagino que seja isso aqui, justiça comum, e temos em um bege, sei lá o que é isso aqui, a justiça especial, né? São esses dois quadrados com as bordas arredondadas, né? A divisão entre justiça comum e justiça especial. Quando a gente fala em justiça comum e especial, eu imagino que vocês já compreendam essa diferença, mas nunca é muito, né? Nunca é demais relembrar essas coisas. Falar de justiça especial não é falar de uma justiça mais importante, mas é tratar de uma estrutura jurisdicional voltada a julgamento de questões específicas. Então, sempre lembre que justiça especial é a justiça especializada, especialista. Então, ela serve especificamente para julgar determinadas matérias, determinados assuntos. E aí nós temos 3 tribunais de justiça especial, 3 tribunais superiores, né? Mas nós temos 3 estruturas dentro do Poder Judiciário que estão na ideia da justiça especializada. Quais são essas? A justiça eleitoral, cujo Tribunal Superior é o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça do Trabalho, que tem a sua corte mais importante, o Tribunal Superior do Trabalho, e temos a Justiça Militar, que tem como seu tribunal mais importante, né, o Superior Tribunal Militar, o STM. Todos localizados em Brasília. Então, nós temos uma estrutura específica para julgar e receber demandas e matérias específicas. A Justiça Eleitoral para receber discussões de natureza eleitoral, a Justiça do Trabalho para receber discussões trabalhistas, a Justiça Militar para receber discussões, questões de viés militar a partir do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, com uma natureza penal muito forte, né, e de infrações disciplinares e coisas do tipo. Paralela à justiça especializada, nós temos a justiça comum. E a justiça comum, ela é dividida em 2 estruturas, né? A primeira estrutura é a justiça estadual, nós temos a justiça comum estadual e temos também a justiça comum federal.
Então, duas estruturas básicas que nós podemos observar, né? As duas justiças comuns, federal e estadual, têm como corte superior o STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. Todas as estruturas jurídicas do nosso país se submetem hierarquicamente ao STF. O STF está aqui em vermelho, né? E aí olha a legenda, é a nossa Corte Constitucional. Isso significa que ele está no mais alto nível e mais alto grau de valor e de importância quando nós pensamos nas decisões judiciais que devem ser ali proferidas, prolatadas, enfim. Então, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal de extrema importância quando nós pensamos na estrutura do nosso poder judiciário, porque ele figura na posição mais alta, né, mais importante dentro do nosso judiciário. Então, para que você compreenda, né, essa divisão. Então, temos uma distinção entre justiça comum e especial, né, o que está em lilás e o que está em bege, e aí você vai perceber que as linhas, né, veja aqui o meu cursor, elas também possuem cores diferentes. Por quê? Porque em verde nós temos a primeira instância, e se lembre sempre que primeira instância é sinônimo de primeiro grau. Então, sempre quando a gente fala primeira instância, primeiro grau, são sinônimos, né? Em azul, nós temos a segunda instância, que são os tribunais dos estados, né, dentro de cada estrutura. E em laranja, nós temos os tribunais superiores. Os tribunais superiores são localizados em Brasília e são os órgãos hierarquicamente superior dentro da estrutura de cada justiça, estando abaixo somente do STF. Então, também há uma importância hierárquica muito grande para os tribunais superiores, tá? O que alguns vão chamar de terceiro grau ou terceira instância. Não é uma nomenclatura que a legislação utiliza, mas muitos doutrinadores fazem uso dessa nomenclatura, terceiro grau ou terceira instância. Particularmente não gosto dessa nomenclatura, mas enfim, né? Não tem problema em fazer uso dela. E por que eu estou falando isso se o nosso assunto são os atos do juiz? Porque eu vou chamar de juiz o magistrado, o julgador de primeiro grau, que estiver alocado no verdinho, sabe? Aí eu vou chamar ele de juiz. Agora, se eu vou para o segundo grau, eu não tenho mais a figura do juiz, de maneira geral, eu tenho a figura do desembargador. Então, o desembargador é o magistrado de segundo grau. E o magistrado de segundo grau, né, que nós chamamos de desembargador, ele pratica vários atos. Ele pratica múltiplos atos no processo. E temos aqui, quando nós pensamos em Tribunal Superior e também STF, que os magistrados são chamados de ministros. Então, esse julgador, né, ou esses julgadores que exercem as suas atividades no STJ, TSE, enfim, ou no STF, a gente não chama nem de juiz, nem de desembargador, nós chamamos de ministro. Então, nós percebemos que, dependendo do grau do órgão jurisdicional, do órgão julgador, dependendo do grau em que ele se coloca, o magistrado terá um nome diferente. Não poderia chamar todo juiz? Poderia, mas o direito é um antro de ego muito grande, né, para ficar o mesmo nome para tudo, né? Capaz que um juiz, e não deixa de ser juiz, né, do STF ou do STJ, vai aceitar ser chamado de juiz. Então, existe uma ideia de autoridade muito grande em se mudar essa nomenclatura, porque daí eu diferencio mesmo, eu sou ministro, eu sou muito mais bonzão do que você, que é juiz, e imagina você que sequer faz parte do Poder Judiciário, né? Então, infelizmente, é um antro de ego e de prepotência gigantesca que nós observamos na seara jurídica, e esse reflexo a gente observa também nas organizações estruturais, né? Infelizmente. Mas, enfim, então a gente tem que lembrar isso. Ministro, desembargador e juiz é tudo magistrado. A função é julgadora do mesmo modo. Claro que julgarão coisas diferentes, mas a função é julgadora.
E essa diferença de nomenclatura se dará de acordo com a posição hierárquica do tribunal em que ele trabalha, do lugar em que ele se encontra trabalhando, né? Só para a gente relembrar aqui algumas coisas que são importantes, essa organização do judiciário é um conteúdo de teoria geral do processo que vocês já tiveram, mas e aí entra a importância da gente relembrar algumas coisas. Bom, por que eu coloquei aqui juiz de direito junto com juiz eleitoral? Né? Então, aqui primeiro grau da Justiça Comum Estadual, juiz de direito. Eu coloquei junto o juiz eleitoral. Porque, em primeiro grau, nós não temos juízes eleitorais exclusivos. Né? A Justiça Eleitoral, ela não possui juiz eleitoral exclusivo em primeiro grau. Então, em primeiro grau, todos os juízes eleitorais são juízes de direito estadual. E aí eles são emprestados para essa função eleitoral, sabe? Então, aí a Justiça Comum Estadual empresta os juízes de primeiro grau, estaduais, né, para exercer função de juiz eleitoral. E aí eles recebem um valor por exercer essa função durante o tempo em que eles forem juízes eleitorais. Também isso é um outro ponto. Um juiz eleitoral, ele não é juiz eleitoral sempre, ou pelo tempo que ele quiser, não é assim que funciona. Existe um revezamento entre os juízes da comarca. Então, vamos pensar aqui a situação de Arapongas, né? O Fórum Estadual de Arapongas tem 2 juízas criminais, 2 juízes cíveis, uma juíza da família, 5, tem substitutos, 6, enfim. Temos aqui em Arapongas na média de uns 6 juízes, 5 ou 6 juízes. Como que funciona essa questão de ser juiz eleitoral? Como que é escolhido? É por revezamento. Então, eles cumprem essa função de juiz eleitoral por 2 anos. Então, por exemplo, para que fique cada juiz em uma eleição, né? Não se esqueçam que nós temos eleições de 2 em 2 anos, alternando, é claro, se é eleição federal ou se é eleição municipal. Mas de 2 em 2 anos acontece a eleição. E aí, trocando o juiz eleitoral a cada 2 anos, se permite que esse magistrado trabalhe em uma eleição, depois na próxima eleição é outro magistrado que ficará responsável, e assim sucessivamente. Astorga só tem 2 juízes, então fica revezando entre os 2, porque são só 2. Se é uma comarca que só tem um juiz, então vai ser ele o juiz eleitoral. Agora, comarcas maiores, que têm vários juízes, eles vão revezar entre todos, tá? Então, a gente tem essa figura na justiça eleitoral de primeiro grau. Depois, no segundo grau, aí já são os tribunais dos estados mesmo. Então, da Justiça Federal, temos o Tribunal Regional Federal, não é um por estado. A região sul inteira tem somente um TRF, que fica em Porto Alegre, que é o TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Já tem autorizado o Tribunal Regional Federal do Paraná, ele já está autorizado, mas ainda não iniciaram as obras. Então, a ideia, né, é que o TRF4, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, fique só para o Rio Grande do Sul, e o novo Tribunal Regional Federal, ele pegue as demandas federais do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Mas nem começou a construir, não tem nem terreno ainda, então está tudo muito embrionário. Só temos uma autorização para a criação, né, do Tribunal Regional Federal localizado em Curitiba. TJ, Tribunal de Justiça, é o segundo grau da Justiça Comum Estadual. Todo estado tem um TJ. Então, nós temos um TJ, um Tribunal de Justiça por estado, sempre nas capitais. Tribunal Regional Eleitoral, também temos um Tribunal Regional Eleitoral por estado. Todos os estados possuem tribunais regionais eleitorais localizados em Curitiba. TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Não posso te afirmar que todos os estados possuem TRT. A grande maioria, sim, mas não sei se efetivamente todos. Nunca fiz essa busca, sabe? Mas creio que sim, que todos os estados possuam Tribunal Regional do Trabalho.
e as juntas militares ou Tribunal de Justiça Militar, como segundo grau da Justiça Militar. Hoje, no Brasil, nós temos somente 3 estados com TJM, Tribunal de Justiça Militar. Todos os demais, como é o caso do Paraná, o segundo grau ele é composto por juntas militares, que é uma organização dentro da própria estrutura dos militares, né, do militarismo, para receber ali algumas demandas e algumas discussões. Quando nós chegamos nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior da Justiça Comum, recebe tudo da Justiça Federal ou Estadual, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar. Tá? Às vezes alguém pode falar, pode perguntar assim, professor, mas e como é que fica o STJD, né, que se fala, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva? A Justiça Desportiva, meus caros, ela não faz parte do Poder Judiciário, tá? Então, ela não representa uma estrutura dentro do Poder Judiciário. A Justiça Desportiva é praticamente uma justiça privada, quase uma arbitragem, sabe? E ela tem uma estrutura própria, mas que não é organizada, composta, determinada, formada, conduzida pelo Poder Judiciário. Não faz parte do orçamento público a remuneração de juízes desportivos. Tá? Isso não é custeado pelo Estado. Então, quando a gente analisa essa estrutura do Poder Judiciário, a Justiça Desportiva não compõe essa estrutura, tá bom? E aí temos o STF, também localizado em Brasília. Aqui o S não é de superior, o S é de Supremo, Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, o STF está em significativa evidência por conta do julgamento da possibilidade de realização de encontros religiosos, né? Então, houve uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e nessa ADPF estava sendo discutida a possibilidade de realização de cultos, reuniões religiosas de maneira geral. E aí, muita discussão em torno disso, né? E aí isso tudo fica sempre muito, muito grande. As pessoas se manifestando, enfim. E aí quem é a favor da abertura das igrejas? O advogado-geral da União foi brilhante em sua sustentação. Quem é contrário? O advogado-geral da União fez uma sustentação horrorosa. Quem é isento a tudo isso? Aí faz uma interpretação um pouco mais adequada sobre essa questão, sem deixando um pouco as paixões de lado, né? Devemos sempre nos lembrar da fala de Aristóteles, principalmente em casos como esse, né? O direito ele é razão livre de paixão. Quando você tem que ser mais velho, se for no mais novinho não vai lembrar disso, né? Pegou o filme Legalmente Loira, né? Olha que bosta de filme, mas pegou o filme Legalmente Loira, a menininha lá, loirinha, vai para a faculdade de Direito, em uma faculdade muito renomada. A primeira aula da faculdade de Direito que ela tem, a professora escreve no quadro exatamente essa frase do Aristóteles: o direito é razão, livre de paixão. Vamos de aí faz alguns comentários a respeito disso, né? Independente disso ser citado no filme Legalmente Loira, isso de fato existe, uma fala, é um posicionamento feito por um dos principais pensadores da antiguidade clássica e da humanidade de maneira geral. Talvez o nosso desafio, e talvez o nosso desafio como sociedade, seja entender que as nossas paixões elas são pessoais e elas não deveriam interferir a nossa leitura de mundo, ou até mesmo interferir em decisões judiciais e coisas do tipo, né? Então, mas isso eu sei que é difícil, ou melhor, é impossível, mas pelo menos tendo essa ciência e essa consciência, essa vontade, isso já ajudaria muito. Porque, na verdade, o que a gente observa hoje é que muitas pessoas buscam no direito uma forma deliberada de legitimar a sua convicção, a sua moralidade, o seu critério, né, a sua verdade. E isso é sempre muito delicado, né? Sempre quando a gente trabalha com aspectos de moralidade, acaba gerando vários problemas, vários impasses, porque as pessoas não são iguais.
e não precisam ser iguais, né? Aliás, a beleza da humanidade é justamente essa multiplicidade, né? Tem uma música da Ana Carolina que ela fala unimultiplicidade. Não é só multiplicidade, ela é bem maior a palavra que ela usa. Mas é uma música muito bonita, que ela trabalha com essa ideia da pluralidade dos indivíduos, né? Nós somos pela plurimultiplicidade, unimultiplicidade, uma coisa assim. Mas é bem bacana essa música. Mas se você colocar multiplicidade na Carolina, você vai achar a música. É bem interessante a maneira como ela trabalha essas ideias. Então, falar de atos do juiz ou atos dos magistrados é tratar do ato que pode ser praticado por qualquer um deles, seja desembargador, seja juiz ou seja ministro. Claro que cada ato possui uma classificação própria e nós vamos estudar em seguida quais são esses atos e como que nós vamos conseguir identificá-los. Antes da gente mudar o slide, acho muito importante fazer uma pergunta aos senhores, porque eu percebo uma certa confusão entre os alunos, né? Vocês viram isso, tem que ter visto isso em teoria geral, mas vamos lá. Qual a diferença entre instância e entrância? Ou não tem diferença, são sinônimos? Instância e entrância são a mesma coisa? Representam a mesma coisa? Sim, não. Se representam a mesma coisa, ok. Se não representam, qual é a diferença? O que é cada uma dessas situações? Alguém se recorda? Ok, não há problema nenhum em não lembrar, é isso mesmo. Mas vocês lembram pelo menos de ter ouvido falar sobre isso? Ou vocês não lembram nem de ouvir falar sobre essas palavras? Instância não, porque instância já foi falado, mas é a questão da entrância. Beleza, vamos lá. A entrância é a maneira como nós dividimos e organizamos a primeira instância. Vamos anotar isso. E você vai entender, relaxa. A primeira instância, ou primeiro grau, né? Primeira instância e primeiro grau são sinônimos. Ela é organizada e dividida em entrâncias. O problema aqui é que pegaram duas palavras muito parecidas, né? E é por isso que gera uma certa confusão. Então, a primeira instância, ela é toda dividida e organizada em entrâncias. E como que funciona essa organização das entrâncias, né? Nós temos a entrância inicial, temos a entrância intermediária e temos a entrância final. Então, a primeira instância, esse primeiro grau de jurisdição, ele é dividido em várias entrâncias iniciais, entrâncias intermediárias e entrância final, entrâncias finais. Ah, professor, mas qual que é a diferença entre elas? Para a gente, para quem tem processo, para o advogado, nenhuma. Não há nenhuma diferença se o meu processo está na entrância final, intermediária ou inicial. Não existe hierarquia entre as entrâncias, no sentido de que um processo que tramita na entrância inicial, ele se submete à entrância final. Nada disso. É uma questão só de organização mesmo, né? O que vai determinar se a entrância é inicial, intermediária ou final é uma leizinha, uma regra, né, chamada Código de Organização do Judiciário. E esse CODJ, né, Código de Organização do Judiciário, ele diz quais são as entrâncias iniciais, intermediárias ou finais. E finais. E para que elas servem? Só para a questão da carreira do juiz. Essa análise de entrância inicial, intermediária final, ela só serve para estruturar a carreira do magistrado, a carreira do juiz. Como assim, professor? Porque o juiz, quando ele passa no concurso, ele assume lá a primeira comarca, ele vai para uma comarca pequenininha.
Então, o juiz começa a carreira numa comarca de entrância inicial. É tudo primeira instância. Então, ele vai para uma inicial, para uma pequenininha. Exemplo, Jandaia do Sul, Santa Fé, tudo entrância inicial. Marilândia, né? Tudo são as comarcas menores. Depois de um tempo, ele, se promovido, né, tem os critérios para promoção, ele vai para uma intermediária, que é uma comarca um pouco maior. E aí, intermediária, a gente tem Astorga, tem, acho que Mandaguari, intermediária, penso eu que seja. Então, nós temos ali algumas comarcas de entrância intermediária. E até chegar na entrância final. Então, as entrâncias finais são as comarcas maiores, que normalmente são as cidades maiores, Londrina, Maringá, até mesmo Curitiba, Foz. Quando eu fazia faculdade, eram poucas as comarcas de entrância final. No Paraná, era Maringá, Londrina, Umuarama, Foz, Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba e acho que São José, não lembro se São José era ou não, mas eram essas as comarcas finais do Paraná. Há alguns anos atrás, o Paraná aumentou significativamente as entrâncias finais, porque isso é uma decisão do Tribunal de Justiça. Então, Arapongas virou final, Apucarana virou final e era tudo intermediária, né, pelo reconhecimento das regiões metropolitanas. Mas isso só serve para organizar a carreira do juiz, porque ele começa na inicial, vai para a intermediária e termina na final. Mas para a gente, para advogado, isso não tem a menor diferença. Então, a entrância é a forma como a gente, como o tribunal organiza a primeira instância. Tudo faz parte da primeira instância. Então, as três entrâncias, inicial, intermediária e final, elas fazem parte da primeira instância. Então, o juiz, estando numa inicial ou numa final, ele está trabalhando na primeira instância, né? Algumas pessoas acham que o juiz termina a carreira no Tribunal de Justiça como desembargador. Nem sempre, a maioria não. Mesmo porque eu tenho uma quantidade limitada de vagas para desembargador. Então, a maioria dos juízes termina a carreira numa entrância final. Aposentado depois de ser juiz em Londrina, Maringá, essas cidades maiores. Beleza? Tudo certo até aqui? Manda um sinal de vida aí. Tudo certo, professor. Beleza, então. Temos aí 1 minuto e 20. Vamos encerrar esse bloco. A gente já retorna. Até daqui a pouco.